de adulto, mente de criança. Se o seu filho ou filha está se desenvolvendo fisicamente mais rápido do que o normal ou crescendo menos do que o esperado, esse programa interessa a você de casa. Estamos falando de puberdade precoce e também distúrbios no crescimento. E para esclarecer estes dois temas, hoje estamos recebendo mais uma vez a doutora Liliana Benites, ela que é endocrinologista infantil. Muito bom dia, doutora. Bom dia. Satisfação em recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa para a gente falar sobre este tema que interessa a muitas mamães e papais, né? Porque alterou algo ali no crescimento da criança, seja ele em função da puberdade precoce ou até de outro distúrbio do crescimento, acende um alerta, né? Com certeza. São comuns esses casos, doutora? E são demandas que realmente chegam no consultório hoje com as nossas crianças? Sim, tanto as questões da baixa estatura quanto a puberdade precoce, principalmente nas meninas, é uma demanda muito grande no consultório hoje. Quando a gente fala em puberdade precoce, existe uma regra de qual é a idade correta para a menina e o menino entrarem na fase da puberdade? Sim, o limite que a gente estabelece hoje, teoricamente, é o de 8 anos para a menina começar a puberdade e o de 9 anos e meio para o menino começar a puberdade. Isso não significa que a menina vá menstruar com 8 anos, não é isso. É o começo da puberdade, tá? Que no menino, o primeiro sinal é o aumento do volume dos testículos e na menina, o primeiro sinal geralmente é o aumento da mama, podendo também ser os pelos pubianos, mas é mais comum o aumento da mama. Então, vai começar assim, com 8 anos ou 9, né, respectivamente. Mas o que leva uma criança a entrar na puberdade precocemente? Ela já nasce com essa predisposição? É algo que houve ao longo do seu crescimento, do seu desenvolvimento? O que de fato influencia para essa puberdade precoce? Renata, existem várias causas de puberdade precoce. O que mais preocupa o profissional de saúde são os tumores. Tá? Existem tumores, principalmente cerebrais, que estimulam a puberdade precocemente, especialmente nos meninos. A puberdade precoce nos meninos, ela, em grande parte, ela é causada por um tumor cerebral. Então, é uma causa preocupante, em muitos casos operável, em outros casos não operável. Mas existem outras causas que não sejam tumorais, né? Esses tumores não ficam só no cérebro, por exemplo, podem ser tumores testiculares, nas meninas podem ser tumores ovarianos. Porém, hoje em dia especula-se muito se a puberdade precoce pode estar sendo causada também por hiperestimulação de televisão, alguns alimentos, mas isso são especulações. Existem na literatura relatos de que meninas adotadas entram em puberdade mais cedo. E aí não seria nada patológico, a gente acompanha, às vezes até bloqueia essa puberdade, mas não seriam causas tão preocupantes quanto os tumores, por exemplo, né? Por que haveriam relatos de... Fiquei um pouco curiosa nessa questão da adotada. Adoção. Ninguém sabe por quê, mas é muito citado na literatura, não só brasileira, como internacional, que meninas adotadas entram em puberdade mais cedo. Acredita-se que essas meninas, elas acabam amadurecendo mais rápido. E a puberdade, ela tá ligada a uma produção hormonal de uma glândula no cérebro chamada de pineal, tá? Que é a hipófise. E essa glândula, ela é muito relacionada à nossa parte emocional. Então, às vezes os pais se separam, acelera a puberdade. As meninas adotadas, elas têm um componente emocional muito forte, mas a medicina não consegue provar isso. Então, a gente fica como uma especulação, mas na prática a gente vê. Eu tenho muitas meninas adotadas. Atualmente, eu tenho 5 ou 6 meninas adotadas que fizeram puberdade precoce, começaram antes dos 7 anos e a gente precisou bloquear a puberdade. Quando a gente fala em puberdade precoce, doutora, a gente precisa entender um pouco essa questão da relação com a idade óssea. O que seria a idade óssea nesse caso? Teoricamente, a idade óssea, ela tem que acompanhar a idade cronológica para que a gente chegue à nossa altura genética. Você, por exemplo, é mais alta que eu, porque provavelmente seus pais sejam mais altos que os meus. Então, você tem que chegar a uma altura compatível com a sua família e eu uma altura compatível com a minha. Quando a menina entra em puberdade mais cedo, o que acontece? A idade óssea, ela acelera. Então, vamos supor, a menina está com 7 anos de idade cronológica. Quando você faz um raio-x da idade óssea, ele pode estar com 10 anos. O que acontece? Ela está com uma altura de uma criança de 10 anos. Ela está alta, só que ela para de crescer mais cedo.
Ela menstrua mais cedo e para de crescer mais cedo. Então, no final das contas, ela vai ficar mais baixa do que as outras meninas que vão ter a mesma idade dela. Então, em via de regra, a criança que entra na puberdade precoce, ela cresce um pouco mais rápido, mas para de crescer mais rápido também. Exatamente, então, e fica mais baixa. Fique mais baixa. Exatamente. Mas a gente acaba se assustando um pouco, né, doutora, quando lidar ali com uma criança que tem 7 anos e tem uma altura de 10, mas significa que ela provavelmente vai ter um problema de estatura no... Isso, e muitas famílias acham bom, nossa, minha filha é alta, tá mais alta que todo mundo da sala. Não, ela vai ficar mais baixa, lá no final ela vai ficar mais baixa, porque ela vai parar de crescer provavelmente em torno de 12 anos. Certo, doutora, e quais seriam os primeiros sinais de puberdade precoce? Como o pai vai saber se realmente... ou a mãe, se aquela criança, ela está entrando na puberdade precoce ou não, conforme os sinais do corpo? Muito simples. Se uma menina, antes dos 8 anos de idade, começar a ter aumento de mama, pelos pubianos, acne, odor axilar, tem que procurar o profissional. Menino, antes dos 9, o testículo pendurar na bolsinha do saco, ou pelinho, odor axilar, acne, também tem que procurar o profissional, principalmente para descartar a questão do tumor, que é a nossa maior preocupação. A perda estatural também é uma preocupação, mas é claro que não é a principal, né? A gente volta falando daqui a pouquinho, inclusive batendo um pouco mais essa questão de como você de casa pode identificar se o seu filho ou sua filha está entrando na puberdade precocemente. São detalhes que você confere já já depois do intervalo, que é bem rápido. Muito bem, já estamos de volta hoje falando sobre puberdade precoce e distúrbios no crescimento. Os pais ficam aflitos neste momento, em dúvida se a criança está passando ou não por algum desses problemas, e a doutora Liliana está nos ajudando a entender um pouquinho mais. A gente queria frisar, reforçar para o pessoal de casa, então, quais são os primeiros sinais da puberdade precoce? Afinal, o pai fica em dúvida, como vou identificar? A gente preparou aqui uma imagem para a doutora detalhar um pouquinho mais para a gente, então. Vai aparecer o conjunto desses sinais? Pode aparecer um primeiro ou outro, doutora? Geralmente, na menina, o primeiro sinal é o aumento do volume mamário. É o mais comum, tá? Pode aparecer os pelos pubianos, mas é mais comum primeiro começar pela mama. Aí vai seguir pelos pubianos, um pouco de acne, o odor axilar. Nos meninos, o primeiro sinal é o aumento do volume testicular. O testículo é a bolinha que fica no saco, né? Ela vai aumentar de tamanho. Aí vem os pelos, a acne e o odor axilar também. Doutora, a senhora até falou pra gente no começo que era mais comum a puberdade precoce nas meninas. Há uma explicação científica de por que as meninas desenvolvem mais rápido ou passam por esse problema mais rápido? Não, não há uma explicação científica. E é uma regra, uma tendência que toda vez que a criança passa pela puberdade precoce, ela vai ter um distúrbio no crescimento, um problema com a sua estatura? Se ela começar a puberdade precoce e não for bloqueada essa puberdade precoce, ela vai perder estatura. Agora, outra situação também. Se a menina, ela acaba menstruando mais cedo, o que pode também não ocorrer, porque o processo de puberdade não está diretamente ligado somente à menstruação. A mulher que menstruou, que teve um problema de puberdade precoce, ela no futuro vai entrar na menopausa precoce? Geralmente, a menina que entra em puberdade antes dos 8 anos, ela menstrua antes dos 10. Por quê? Esse período entre o início da puberdade e a menarca, que é o nome da menstruação, demora 2 anos. E se ele acontecer antes dos 10, ele é considerado precoce. E isso pode ter relação com uma menopausa precoce, sim. Por que quando a senhora fala até dos estudos, por que a alimentação poderia ter algum tipo de influência, uma possibilidade, como a senhora mesmo disse, na questão da puberdade precoce e outras alterações hormonais? Existem especulações se alguns hormônios, por exemplo, o excesso de soja na dieta, eles poderiam causar uma puberdade precoce, mas a gente não tem ainda um respaldo científico fidedigno para afirmar. Eu tive um caso de uma criança que a dieta era baseada só em soja, porque a família não comia carne, e essa menina realmente, ela teve um desenvolvimento de mamas, que quando a gente suspendeu a dieta de soja, regrediu. Mas isso a gente não consegue
ter uma certeza absoluta. Então, alguns alimentos podem estar relacionados. O excesso de agrotóxicos, mas a ciência ainda não confirmou. O que vale também de via de regra, né? A alimentação, quanto mais saudável, mais saúde Com certeza. a criança vai ter. E, doutora, explica pra gente, quando identificado esse processo precoce, é possível retardá-lo? De que forma? Que tipos de tratamento existentes hoje no mercado? Quando a puberdade começa antes dessas idades que a gente falou, 8 anos na menina e 9 nos meninos, a gente precisa avaliar e ver se tem indicação de bloqueio. O bloqueio da puberdade, ele é feito com um hormônio injetável, tanto na menina quanto no menino, que a gente pode usar uma vez a cada 28 dias ou uma vez a cada 3 meses. O tratamento é esse, aí a gente vai acompanhando a criança até o momento dela começar uma puberdade fisiológica, né, que seria o normal. Imagino que quando a mãe recebe essa notícia no consultório, isso acaba assustando um pouco, né? O uso da palavra hormônios, isso vai trazer algum tipo de efeito colateral para a criança? Então, esse hormônio é um hormônio seguro. A gente faz um acompanhamento da glicemia, porque pode subir a glicemia sanguínea. Caso suba, a gente tem que suspender, mas é um excesso de cautela, porque ele é um hormônio seguro. Ele vai atuar no cérebro, na mesma região de produção natural do hormônio, bloqueando a liberação desse hormônio lá na hipófise, que é aquela glândula que a gente comentou. Então, você não tem desenvolvimento de ovário, você não tem desenvolvimento de útero, e no menino você bloqueia o desenvolvimento testicular, não tem produção de testosterona. Acompanhando direitinho, ele é um hormônio seguro. Se não tratado, doutora, vai trazer agravos que não estejam relacionados apenas à questão de crescimento, de estatura, fisicamente, pode trazer algum problema de saúde para essa criança no futuro? Se a gente não bloqueia a puberdade, você vai ter uma menina que vai menstruar antes da hora, você vai ter um amadurecimento forçado de uma criança, você tem risco de abuso sexual, porque você vai ter uma criança com um corpo de mulher, então os principais agravos seriam esses. E na puberdade precoce, a menina, ela já ovula? Sim. Ela já tem Claro. inicia um processo que... O corpo vai se preparar para ser mãe, só que uma criança. Tem alguma relação com hereditariedade? Minha mãe teve puberdade precoce, eu, como filha, posso ter mais chance? Sim, existem relatos na literatura, sim. Inclusive, quando a gente pergunta, a gente está acompanhando uma criança com puberdade precoce ou mesmo fisiológica, a gente sempre faz a pergunta, com que idade a mãe menstruou? Porque, geralmente, a filha menstrua na mesma idade que a mãe. E os meninos que entram em puberdade tarde, geralmente o pai também entrou. Então, com certeza, tem a ver com a genética. Qual que seria o exame mais preciso, doutora? Qual é o caminho que o pai vai percorrer aí entre os profissionais até chegar no endocrinologista infantil para identificar, meu filho realmente está com a puberdade precoce, vou realizar o tratamento para obter um resultado positivo? Então, vamos lá. Em casa, observar o aparecimento de mama nas meninas antes dos 8 anos e o aumento do testículo dos meninos antes dos 9 anos. Procurar o pediatra, que provavelmente já está acompanhando essa criança. Se ele fizer o diagnóstico através dos exames de sangue, raio-x da idade óssea, ultrassom de útero e ovário na menina, ele vai encaminhar para o endócrino pediatra para a gente poder fazer o bloqueio dessa puberdade. Esse é um acompanhamento que normalmente permanece por quanto tempo? Quanto tempo que dura esse tratamento? A gente costuma usar o bloqueio da puberdade até a menina ter 11 anos de idade cronológica ou até o osso ter 12 anos e meio de idade, né? O osso. E o menino um pouquinho mais, a gente segura até os 13 anos, o menino. Certo. Existe alguma relação, doutora, com a puberdade precoce e os demais distúrbios do crescimento? Se a puberdade precoce for causada, por exemplo, por um tumor na glândula hipófise, a gente vai ter outros transtornos relacionados a essa glândula, por exemplo, do crescimento, a gente pode ter um distúrbio do cortisol, da tireoide, porque a hipófise, ela produz vários hormônios, tireoidiano, hormônio da adrenal, hormônio de puberdade, hormônio de crescimento. Então, por exemplo, um tumor nessa região, ele pode fazer vários distúrbios, incluindo a puberdade. Muito bem, estamos falando de puberdade precoce, distúrbios no crescimento. Tema do nosso programa de hoje, você de casa não saia daí e nós estamos em instantes, a pausa bem rápida. Muito
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de hoje, falando sobre puberdade precoce e também distúrbios no crescimento. Afinal, o crescer dos filhos também é uma fase confusa para os pais. Às vezes há um distúrbio, outras não, outras os pais que precisam entender que as crianças vão crescer, vão virar adultos também. E agora a minha pergunta, doutora, antes de a gente entrar um pouquinho mais nesse tema, é se o meu filho com puberdade precoce, ele vai passar por mudanças psicológicas. Há casos em que a criança ela consegue acompanhar essa puberdade precoce e ela acaba se desenvolvendo psicologicamente também mais cedo, ou outros que a criança está ali com o corpo de adulto, mas com a mente de criança, né? Com certeza. Existem crianças que naturalmente são mais maduras já, né? Então elas encaram essa transformação do corpo de uma maneira mais natural. Geralmente quando elas vêm de uma família mais tranquila, porém existem outras crianças que sofrem com essas mudanças. Eu já tive caso da criança perguntar: tia, depois que eu menstruar eu vou poder continuar brincando? Então é engraçado, né? Às vezes a menina menstrua lá com 10 anos e meio, 11 anos e ela acredita que ela não vai mais poder brincar. E isso não tem nada a ver, é claro que vai poder brincar, às vezes eu até brinco, a tia brinca até hoje, na minha idade, então não tem problema nenhum. Mas em alguns casos você precisa de ajuda de psicólogo para trabalhar o emocional dessa criança e às vezes da família também, que tem dificuldade para aceitar essa transformação tão precoce. E essa fase de transição é nova para as crianças, para os pais, por isso a gente quer entender um pouquinho mais de como o pai, como a família pode agir num caso como este. Primeiro a gente tem que entender que não tem nenhum problema tomar o hormônio do crescimento, né? Porque é algo que nosso corpo produz naturalmente, mas quando a gente fala de crianças que são saudáveis, não tem nenhum comprometimento físico, né? A saúde está intacta, preservada, só que o hormônio é produzido em menor taxa do que outras pessoas, do fulaninho, né? do filho do vizinho, e aí os pais, poxa, meu filho não está crescendo, olha o filho do vizinho, e aí vão procurar, né, um médico com esse intuito, então eu quero que meu filho cresça. Aí é um problema, porque a gente está falando da não aceitação de como a criança é. Não tem problema nenhum ser baixo, né? Tem toda uma média familiar, tem uma questão genética que é muito significativa, tem a questão ambiental também. Quando os pais não conseguem perceber isso, aí vai gerar um problema. Porque a criança não tem um julgamento. Ninguém nasce, eu sou baixa, eu sou uma pessoa feia, eu não sou uma pessoa legal, eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo, vão rir de mim. Isso é passado para a criança, né? E se começa a ser passado pelos pais, vai começar a ter uma série de consequências, inclusive na autoestima dessa criança. Muitas vezes os problemas são os pais, né? E eu arrisco dizer que a maioria das vezes, justamente porque a criança não tem esse julgamento prévio, né? De que eu não vou ser adequada, de que eu não vou ser bonito, né? De que não vão gostar de mim pela minha estatura. Então, quando os pais, né, já vêm com todo esse estigma que já foi passado a eles, depositam na criança, a gente vê que o problema não é a criança, são os pais, né, que têm seus próprios conflitos. É muito errado comparar, né, uma criança com outra, e isso em todos os aspectos, não só na questão da aparência física, porque justamente na infância é quando nós vamos aprendendo a ser quem a gente é. Eu sou assim, eu sou fulano, né, o mundo é assim, as pessoas vão se relacionar comigo dessa forma. Então, se dentro da minha própria casa, dos meus pais, aquelas pessoas que são responsáveis por mim, dizem que fulano é melhor do que eu, como é que eu vou levar isso para a minha vida? Então, comparar os pais é uma coisa que nunca deve fazer em contexto nenhum. Cada criança vai ter seu tempo, cada pessoa vai ter o seu ritmo, né? Então, quando a gente acelera esse processo motor sem que a criança esteja mentalmente preparada, para arcar com as responsabilidades, com as consequências desse desenvolvimento, vai gerar uma série de conflitos, uma série de problemas, né, inclusive psicológicos, devido a essa discrepância, né, de comportamento físico e de comportamento mental. Tem isso também, né, doutora? Às vezes os pais chegam no consultório querendo impedir o crescimento natural da criança, né? Às vezes ele não está com nenhum distúrbio. É o mais comum. Eu vou te falar que nos 80% dos casos eu não preciso bloquear. É uma não aceitação da família de um processo natural. O pai tem que entender que a criança foi feita para virar um adulto também e se desenvolver naturalmente. Eu escuto muito, eu não quero que a minha filha menstrue. Por que desse medo, doutora? Por que imagina-se que é a vontade do pai de retardar o desprendimento do filho? Eu acredito que eles têm medo da criança começar a namorar, ir para uma relação sexual, enfim, associa, né?
Certo, agora, doutora, vamos mudar um pouquinho, sair um pouco da puberdade precoce para o distúrbio no crescimento. Porque, querendo ou não, os dois estão um pouco próximos, mas podem ser problemas distintos. Quando a gente fala em distúrbio do crescimento, qual que seria o problema de fato? Quando a gente fala em distúrbio do crescimento, a gente vai pensar em baixa estatura. Então, primeira coisa, o paciente chega no consultório com a queixa de baixa estatura. Eu preciso ver se ele realmente tem baixa estatura. Porque muitos pais procuram um médico com a queixa de baixa estatura e a criança não tem baixa estatura. É muito comum. É um desejo de ser mais alto do que a tua genética permite. Então, você tem que ver se é uma doença, um problema hormonal, uma deficiência de hormônio de crescimento, que aí você consegue repor e ter sucesso. E em outros casos, você também consegue repor e ter sucesso. Por exemplo, síndrome de Turner. É um distúrbio onde a menina fica muito pequena, só menina, e você tem indicação de usar o hormônio de crescimento para ganhar uns 8 a 10 centímetros. Isso é unânime no mundo inteiro. Insuficiência renal crônica, por exemplo. As crianças com insuficiência renal crônica, elas ficam muito pequenas. Então, você vai usar hormônio de crescimento para elas não perderem tanta estatura. Outro exemplo, crianças PIG. O que são crianças PIG? São bebês que nasceram pequenos para a idade gestacional. Por vários motivos, por exemplo, uma mãe fumante é um dos exemplos. O bebê nasce muito pequenininho e você tem indicação de usar o GH, que é o hormônio do crescimento, para recuperar essa altura. Então, não é qualquer caso de baixa estatura que eu vou usar o hormônio de crescimento. Mas por quê? A senhora não quer usar? Não, ele não funciona. Ele só funciona em determinados casos. Então, muitas vezes a pessoa me procura no consultório querendo que a criança fique mais alta e não vai funcionar o hormônio. Muito legal. Olha, você de casa, hoje nós tentamos falar um pouquinho sobre puberdade precoce e também distúrbios do crescimento. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, doutor. O nosso tempo é muito curto, mas a gente pode se aprofundar numa próxima ocasião em outros problemas e outras situações. Afinal, a ideia é trazer mais qualidade de vida para os nossos papais e mamães que estão ligadinhos na SIC TV. Vai ser um prazer. Muito bem, sábado que vem nós estamos de volta. A você de casa, um ótimo sábado. Eu espero vocês no nosso Encontro Está Marcado. Tchau.